Oi, pessoal. Vamos então para a nossa aula 3 de dinâmica atmosférica. Nessa aula vamos falar dos fatores do clima ou fatores climáticos. Então, apenas recapitulando, nós vimos que clima se refere às características do ar ou da atmosfera de um determinado lugar em mais ou menos 30 anos de estudo do ar daquele lugar, para ver o que predomina em termos de temperatura, umidade. É importante não confundirmos os fatores do clima com os elementos do clima. Elementos do clima são as características do ar que nos interessa. Elementos do clima, então, seriam a temperatura, a umidade, a pressão desse ar. E fatores vão ser os motivos pelos quais os climas são diferentes. Os motivos que vão fazer com que um lugar seja quente, outro seja frio, um lugar seja úmido, outro lugar seja mais seco. Então, esses motivos que vão interferir nos elementos do clima, na temperatura, na umidade, nós chamamos de fatores do clima ou fatores climáticos. Então, o próprio formato da Terra, esse formato esférico, faz com que o Sol ele incida na Terra de forma que não é igual em todos os pontos. Há lugares que vai bater mais sol, vai ser mais quente, outros lugares o sol vai incidir, os raios solares vão incidir de forma mais inclinada, vai ser mais frio. Então podemos dizer sim que o próprio formato da Terra é um fator importante para termos climas diferentes. O Brasil, por exemplo, está na parte do planeta que incide sol de maneira mais direta, por isso é mais quente. Já existem lugares, como as regiões polares, que o Sol incide de uma forma mais oblíqua, mais inclinada, com menor intensidade, são lugares mais frios. Outro fator também que vai interferir no clima é o próprio movimento de translação da Terra, ou seja, aquele movimento em que a Terra gira ao redor do Sol e de forma inclinada. Então, tem momentos na translação, dependendo do hemisfério, aqui, ó, hemisfério norte e hemisfério sul. Por exemplo, tem momentos que o hemisfério sul está mais virado para o Sol. Vai ser verão, calor, dia mais longo que a noite. E aqui, ó, no hemisfério norte, ele está mais afastado do Sol, vai ser inverno. Porém, a Terra gira. E aí, ó, vemos agora aqui nessa situação o contrário. O hemisfério sul está mais afastado do Sol. Vai ser inverno, vai ser mais frio, a noite mais longa que o dia. E o hemisfério norte já está mais voltado para o Sol. Então, vai ser verão, vai ser mais quente, o dia mais longo que a noite. Então, conforme vemos a maneira com que o Sol atinge a Terra de forma não homogênea, mas de forma diferente. Alguns lugares o Sol incide mais direto, outros lugares ele incide mais inclinado, outros o Sol já demora mais a atingir a Terra. Por conta dessa diferença, dessa maneira com que o Sol atinge a Terra, nós vamos ter reflexos no clima, principalmente na temperatura de vários lugares do planeta Terra. Essas faixas da Terra, essas faixas horizontais com características definidas de temperatura, nós chamamos de zonas térmicas. O que é uma zona térmica? É uma área do planeta Terra que tem uma temperatura, de certa forma, predominante. Então, por exemplo, nós temos aqui a zona intertropical, caracterizada por altas temperaturas. É a parte quente do planeta Terra, porque o Sol incide de forma mais direta. Temos a chamada zona polar, onde o Sol incide menos, é muito frio. E temos a zona intermediária, de temperaturas amenas, a chamada zona temperada. Então, se fôssemos colocar temperaturas nas zonas térmicas, a zona polar é muito fria,
colocaríamos uma média de 0 graus Celsius, tanto ao norte quanto ao sul. Zona polar, frio. Na zona intertropical, colocaríamos, então, 30 graus Celsius, ou seja, um lugar quente. E a temperada seria uma média. Seriam as chamadas temperaturas amenas, nem muito quente, nem muito frio, 15 graus Celsius. Então, pessoal, a latitude é um fator climático. Lembrando que latitude é indicar o paralelo em que um determinado ponto se encontra. Paralelos são essas linhas horizontais, imaginárias, que cortam o nosso planeta. Assim sendo, aqui nós temos na linha do Equador o paralelo de 0 graus, até no polo, que é 90 graus, tanto no polo norte quanto no polo sul. 90. Dessa forma, quando a gente vai aumentando a latitude, tanto a norte quanto ao sul, o que vai acontecendo com a temperatura? A temperatura vai diminuindo. Ou seja, se pegarmos um avião aqui e formos nos dirigindo tanto para norte quanto para sul, a temperatura vai caindo. E, de certa forma, também a umidade vai caindo, porque mais frio, menor evaporação também. Então, a latitude é um fator climático. Maior a latitude, menor a temperatura, ou seja, mais frio vai ficando quando a gente vai se aproximando da linha do Equador em direção aos polos. E também a umidade tende a diminuir, as chuvas, etc. Outro fator climático é a altitude, a altura de um lugar em relação ao nível do mar. Se formos observar aqui a gravura, conforme nós vamos aumentando a altitude, o que vai acontecendo com a temperatura? Aqui no nível do mar está 22, aqui está 19 graus Celsius, aqui está 16. Então, a gente vai aumentando a altitude, a temperatura vai caindo, ou seja, vai ficando mais frio. Então, em Santos nós temos 22 graus, aí São Paulo tem uma altitude maior, 20, Campos do Jordão já está 18 graus. A regra, então, é maior a altitude do lugar, mais frio é. E também a umidade vai tendendo a diminuir. Por que isso? Porque nós já vimos que as partes mais altas têm uma menor quantidade de ar, por causa da diminuição do efeito da gravidade. Tem menos ar, portanto, menos calor naquele ar. Menos calor vai ficando contido ali naquele ar. E outro motivo também é porque o aquecimento do planeta se dá de baixo para cima. Os raios solares atingem a Terra. Quando atingem a superfície é que começa a aquecer. É de baixo para cima. É a partir dos raios solares na superfície que se transformam em calor. Então, sempre nas partes mais baixas do planeta é mais quente. Conforme eu vou avançando em altitude, vai ficando mais frio. São lugares que se demoram mais a aquecer. Então, a regra vou colocar aqui do lado para ficar claro. Eu aumento a altitude. O que acontece com a temperatura? Diminui. O que acontece também com a umidade? Também diminui. Mais frio, menor evaporação. Se formos observar, então, tem lugares aqui, na Cordilheira dos Andes, por exemplo, que nesse lugar aqui que eu marquei um X, é um lugar quente ou frio?
Num primeiro momento, o aluno ia olhar e falar, está na zona intertropical, então é quente. Mas a resposta é não, é um lugar frio, porque o efeito da altitude, ele corrige a latitude, vamos dizer assim. Ou seja, mesmo estando num lugar como a zona tropical que é quente, por estar em alta altitude, vai ser um lugar frio. Mas, Fernando, você não falou que nessa área aqui é quente? Sim, em regra é. Mas se for um lugar alto, de alta altitude, mesmo estando na zona quente do planeta, que é a zona intertropical, se estiver num lugar alto, como cordilheiras, vai ser frio. Outro fator que também interfere no clima são as massas de ar. O que são as massas de ar? São grandes porções de ar que têm suas características, principalmente temperatura e umidade, das áreas onde se formam. Então, as massas de ar são grandes volumes de ar que têm características de temperatura e umidade nas áreas onde se formam. E aí, por conta do próprio movimento da Terra e das diferenças de pressão, essas massas se movimentam, se deslocam, levando para onde elas passarem as características de onde elas estão. Então, por exemplo, se for uma massa que veio lá da Antártida, por onde ela passar, ela vai levar frio, vai levar a diminuição da temperatura, porque o que está vindo é um ar frio. Se for uma massa que está vindo do oceano, geralmente vai trazer chuva, porque é uma massa úmida. As mudanças nas condições do tempo estão associadas aos movimentos das massas de ar, que influenciam a temperatura e a umidade nos lugares por onde passam. Uma massa fria e úmida, por exemplo, provoca queda de temperatura e chuva. Se for uma massa quente e seca, provoca aumento de temperatura, ou seja, calor, e reduz a umidade do ar. Quando as massas de ar com características diferentes se encontram, a área de contato entre elas recebe o nome de frente, que pode ser fria ou quente. Frente fria é quando a massa de ar frio avança. E frente quente é o contrário, é quando a massa de ar quente consegue avançar e dissipar o ar frio. Aqui nós temos as massas de ar no Brasil. Nesse primeiro mapa aqui, as massas de ar que atuam no verão. Temos a massa equatorial atlântica, quente e úmida. A massa equatorial continental, quente e úmida, a massa tropical atlântica, quente e úmida, e a massa tropical continental, quente e seca. No inverno, já se destaca a MPA, ou massa polar atlântica. É uma massa de ar que vem lá das regiões da Antártida, e vão trazer frio por onde passam. Trazem frio, em algumas partes do Brasil, neve, geada, chega até na região norte, onde a queda de temperatura ganha o nome nessa região de friagem. Outro fator climático que também vai interferir no clima é o relevo. Então, o relevo ele interfere principalmente nas massas de ar e nos ventos. Dependendo da forma e da altitude, o relevo pode facilitar ou dificultar a circulação do ar na atmosfera. Se for um lugar plano, o vento vai ser mais forte. Em geral, as planícies facilitam a entrada de massas de ar, e as cadeias montanhosas e planaltos dificultam a passagem de ar. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma situação da interferência do relevo na temperatura e principalmente na umidade. Então, quando a gente tem aqui uma cordilheira ou um planalto, uma serra, o ar úmido, ele, quando encontra essa forma de relevo, ele vai subir. Aí vai ficando mais frio, o vapor d'água condensa, ou seja, vira líquido novamente, chove. Quando a massa passa, já passa seca. Então, a gente vai ter chuva desse lado e seca do outro. É o relevo interferindo no clima dos lugares.
Outro fator que também interfere no clima é a vegetação. A cobertura vegetal influencia o clima. As plantas, principalmente as árvores, promovem o sombreamento do solo e atuam como uma barreira à incidência direta dos raios solares na superfície. Em geral, as áreas com densa cobertura vegetal apresentam médias de temperatura mais baixa, ou seja, mais árvores, mais fresco é o ambiente, do que áreas próximas que têm outro tipo de cobertura do solo. A vegetação também influencia a umidade do ar, pois as plantas, as árvores, captam água do solo pelas raízes e transferem essa água para a atmosfera, por meio aí da transpiração. Temos um exemplo muito claro aqui, que é o seguinte: da evaporação das águas do Oceano Atlântico, originam-se ventos carregados de umidade. Então, esses ventos carregados de umidade trazem chuva para a região aqui da Amazônia. E essas chuvas, elas fazem com que tenhamos uma floresta exuberante, a floresta amazônica. E a própria umidade, a própria transpiração da floresta amazônica joga a umidade no ar. E essa umidade é que traz chuva para a região centro-sul do Brasil e também para a Argentina, até mesmo o Uruguai. E a importância da vegetação é um fator que interfere no clima, tanto na temperatura do ar, maior cobertura vegetal, mais árvores, mais fresco é, e também na umidade. Como a gente acabou de ver aí, a floresta amazônica levando umidade para o centro-sul do Brasil, que vai se converter em chuva para grande parte do centro-sul do Brasil. Outro fator climático são as correntes marítimas. Correntes marítimas são porções de água que se deslocam pelos oceanos e que têm características próprias de velocidade, salinidade, temperatura. Elas apresentam temperaturas determinadas pelo local onde se originam. Assim, as correntes quentes têm origem nas regiões tropicais e as correntes frias nas regiões mais frias, como os polos. As correntes marítimas quentes contribuem para o aumento da evaporação das águas oceânicas e da precipitação e também aquecem regiões frias por onde passam. Já as correntes marítimas frias reduzem a temperatura e tornam os climas das regiões banhadas por elas mais secos. Isso acontece porque as águas frias evaporam menos, oferecendo menos umidade para o continente. Se formos observar, nos lugares continentais litorâneos que tem no oceano próximo correntes frias, como a corrente de Humboldt, a corrente das Falklands, ao redor desses lugares teremos desertos, como o deserto do Atacama, o deserto da Patagônia, influenciados em grande medida pelas correntes marítimas frias. No caso aqui, a corrente de Humboldt facilita o deserto do Atacama e a corrente das Falklands fazem com que tenhamos aqui o deserto da Patagônia. Por quê? Porque a corrente fria faz com que evapore menos água. Assim, haverá menos umidade na região continental. E outro fator também é que a massa úmida, ao passar nessas áreas de corrente marítima fria, há uma condensação, porque o ar esfria e chove. Quando chega no continente, essa massa de ar já chega seca, causando aí os desertos. Outros dois fatores também que interferem no clima são a maritimidade e a continentalidade. A maritimidade é um fator climático relacionado à proximidade de mares e oceanos. Quanto mais próximo do oceano, menor será a variação de temperatura diária, ou seja, o dia não será tão quente, nem a noite será tão fria, pois próximo do mar há mais umidade, e é a umidade que segura o calor, não o deixando escapar durante a noite. Então, a maritimidade é o fator relacionado a lugares próximos do mar, do oceano, que são mais úmidos.
E a umidade não deixa o calor se dissipar à noite para as altas camadas da atmosfera. Então, o dia não é tão quente, nem a noite é tão fria. A umidade, a nebulosidade segura o calor, conforme podemos ver nessa imagem aqui, ó, de um lugar marcado pela maritimidade. O dia não é tão quente e a noite não é tão fria, por quê? Porque a umidade segura o calor. A umidade, a nebulosidade. E já a continentalidade é um fator climático relacionado à distância do oceano, de lugares mais secos, porque estão longe do oceano principalmente. Quanto mais distante do oceano, maior a variação de temperatura. Ou seja, o dia vai ser muito quente e a noite vai ser muito fria, pois longe dos oceanos, a umidade tende a ser menor e o calor escapa para a alta atmosfera, deixando a noite bastante fria. É o clássico caso dos desertos. Durante o dia é muito quente e durante a noite, como não tem umidade para segurar o calor, nem nebulosidade, durante a noite o calor se dissipa, sobe para as altas camadas da atmosfera e a temperatura baixa muito. O deserto de dia é muito quente e de noite é muito frio. A variação, a amplitude térmica é enorme. É também efeito da continentalidade, efeito da pouca umidade, que faz com que a noite seja muito fria. E para terminarmos os fatores climáticos, apenas a nível de curiosidade, a roupa dos beduínos, povos que habitam principalmente o deserto do Saara. Aparentemente, temos a impressão de que é uma loucura estar com essas roupas, com o corpo todo coberto, mas é um mecanismo interessante e tem um fundamento. Então, durante o dia, essas roupas dos beduínos, largas, feitas principalmente de lã, elas funcionam como isolantes térmicos. Ou seja, elas conduzem o calor do ambiente para o interior da roupa e até mesmo para o corpo de forma muito lenta. Isolante é que isola o calor ser conduzido, passado de um corpo para o outro. Então, durante o dia, essa roupa de lã não deixa tanto esse calor da roupa ir para o corpo da pessoa. Essa transferência de calor é muito lenta. E durante a noite, quando é muito frio no deserto, o calor ele começa então lentamente a ir da roupa para o corpo do beduíno. Então essa roupa ela tem uma importância durante o dia e durante a noite. Durante o dia ela não deixa o corpo ficar tão quente, ela não leva tanto calor para o corpo. E durante a noite, que é frio, ela vai lentamente conduzindo o calor que foi acumulado na roupa lentamente para o corpo, aquecendo lentamente o corpo dos beduínos. Então é um mecanismo interessante, não é loucura, é apenas uma forma de viver nesses locais aí que tem essa diferença de temperatura do dia e da noite tão significativa. Assim, pessoal, nós terminamos a nossa aula 3, falando aí dos fatores climáticos. Na nossa próxima aula, vamos ver os problemas climáticos causados aí principalmente pela ação humana. São problemas climáticos de origem antrópica, ou seja, têm origem nas atividades humanas.